isso aí, pessoal. Estamos continuando hoje com os professores da área de humanas, analisando a prova da UEL. A análise que a gente faz aqui é baseada no que tem caído regularmente. Esperamos que o conteúdo seja um pouco próximo do conteúdo que está sendo trabalhado aqui com vocês. Professor Sardinha, nosso professor de geografia, excelente professor de geografia, geopolítica, atualidades, domina tudo. Professor, a gente estava até conversando, eu pedi uma cola aqui para o professor. Afluente do lado direito do Amazonas, afluente do lado esquerdo do Amazonas, antigamente tinha que decorar todas as capitais do Brasil, era uma coisa. Era mais ou menos. Hoje a prova tem essa mesma característica. Como é que está a prova da UEL, professor? Primeiro ela vai apresentar assim, uma característica peculiar pela questão da própria temática, né? Então, ela acaba cerceando alguns conteúdos. O departamento da UEL ele é bem dividido, né? Entre a área física e a área humana. Então, é 50%. Área física, relevo, cartografia, envolve um pouco de hidrologia, a climatologia, vai aparecer isso. E os outros 50% é mais humana. É agricultura, urbanização. Mas a coisa do decoreba às vezes aparece, né? Às vezes a gente fica analisando nos simuladinhos, eu tenho que analisar se é uma questão de história, geografia, às vezes confunde até um pouco, se aproxima. Como é que é esse casamento da parte histórica, a geografia, como é que está essa questão na UEL? É muito próximo, né? Então você vê assim que a parte humana, ela vai navegar mesmo, vai fazer bastante interdisciplinaridade com as outras disciplinas. A história, a própria sociologia, a arte, vou fazer um exercício aqui, vou até convidar a Vera para participar comigo, e a parte física, ela vai trafegar entre a química, a própria biologia, né, a matemática com a cartografia. Então, a geografia, eu gosto de dizer muito em sala de aula para os alunos, né? É aquela disciplina que vai brincar com muitas outras áreas aí. A gente costuma dividir os conteúdos, né? Tem o professor de Geografia do Brasil, Geografia Geral, Geopolítica. A UEL prioriza algum conteúdo, está meio a meio, a gente pode fazer alguma inferência a respeito da quantidade de questões de cada área, o que cai mais na UEL? É a mesma linha que o Luiz colocou, né? É bem diferente do estado de São Paulo, onde se divide Geografia Geral e do Brasil. Ela é mais homogênea, é dividida entre física e humana, e dentro dessas áreas você pode ter a especificação, por exemplo, num destaque para Brasil. É muito visto Brasil. A problemática, os conflitos atuais, é provável que seja tema de redação, algum chute aí. O professor Sardinha costuma acertar os temas da UEL aí, professor, para redação. Alguma expectativa? O que você colocaria para a gente? A gente brinca muito com aquela questão, né, da capa do manual, né, que dá aquela deixa. Eu apostei algumas vezes, não dei bem não, mas... Esse ano falando da capa da UEL, os alunos, eu sou professor de física, os alunos ficaram pensando, astronomia, gravitação, eles estão preocupadíssimos com isso. Será que tem alguma coisa relacionada para essa área? Dependendo do tema, pode aparecer. Conflitos mundiais, a parte de comunicação satélite, se eu pensar em gravitação, satélites pode aparecer. De comunicação gravitando ao redor da Terra. A nossa área é o sensoramento remoto e o geoprocessamento, que às vezes aparece, mas o grande problema, Vinícius, é isso, é o tema. Dependendo do tema que vem, aí a área é prejudicada. Nós tivemos um problema seríssimo quando o tema da prova foi esporte. Né? Então, assim, a área física da geografia, ela ficou limitadíssima. Ficou de fora, quase. Ficou quase de fora. Praticamente. Que foi o que aconteceu, acho que o ano passado com a física, né? Vocês ficaram meio tristes aí, porque... né, apareceram poucas questões. Mas faz parte. Na análise da prova, a prova da UEL, ela costuma regularmente, gente, priorizar. Ela tem 60 questões na primeira fase. A segunda fase, a parte discursiva, 12 questões das disciplinas específicas. A parte de redação fica para a segunda fase. Nessa primeira fase, não há dúvida, há uma prioridade para a parte de humanas, né? A parte de exatas tem uma quantidade um pouco menor de questões. Professor, na parte de humanas, geografia, tem alguma questão para ilustrar para a gente? Tem, eu vou apresentar para vocês aí. Por favor. E eu vou já pular um pouco aqui as questões, porque eu separei várias. Eu já vou naquela que a gente vai pensar um pouquinho ali. Aí, Vera, que coisa linda, né? Estamos falando aí de Cândido Portinari, essa obra foi feita em 1944, daqui a pouquinho eu deixo para você, mas é uma da área de humanas, porque na humanas nós vamos ter industrialização, a própria urbanização, questões agrárias,
que é o tema dessa imagem, né? Então, fazendo uma análise rápida, você vê aí, né, a obra Retirantes, o clima árido, ossos pelo chão, né, o patriarca aqui, ó, com o cajado, os urubus em cima das pessoas, isso aqui até meio que representando a morte, né? Aí você tem aqui a criança com uma protuberância abdominal, a mulher, os filhos, as pessoas, vamos avançar um pouquinho, as pessoas descalças. Então, tem tudo a ver com a questão agrária do Brasil. E é justamente dentro dessa lógica que a questão vai trabalhar. Mas eu vou deixar a Vera comentar um pouco sobre essa obra aqui, falar um pouquinho a respeito disso. Então, gente, Portinari é uma boa pedida para o vestibular. Nós tivemos o painel dele Guerra e Paz, né, aqui, e esse já caiu até em biologia para falar da barriga d'água. Né? E aqui a gente vai fazer uma relação também com a Segunda Guerra Mundial, porque quando ele fez isso, ele vai mostrar esse reflexo aqui justamente nos Retirantes, né, que é uma série dos Retirantes, não é a única. Né? Então, a gente pode perceber um expressionismo violento, né, essa pobreza, que realmente foi a realidade aí do Brasil. Mais ou menos por aí. Foi em 1944. Nós estamos ali às portas, né, Luiz, do fechamento da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. O mundo saindo de uma tensão, se estabelecendo ali uma ordem da Guerra Fria. Já estamos ali há um certo tempo da entrada do Estado Novo, Getúlio Vargas, que eu acho que até o Luiz pode comentar com mais propriedade isso, e nós estávamos ali num país buscando uma nova realidade econômica, deixando para trás uma situação agroexportadora, cafeicultura, e se introduzindo num contexto um pouco mais industrial, urbano-industrial. Né? Luizão, fica à vontade, se você quiser falar alguma coisa que envolva aí... E relembrando, né, vou dar um pitaco numa outra área, é legal ver essa imagem, né, e a professora vai lembrar também, fazer uma intertextualidade com Vidas Secas, né, com o próprio livro, então lembrando aí dessa parte de literatura também, então essa questão da reprodução da pobreza, que, né, normalmente vai ser lembrado quando a gente fala do governo do Vargas, sobre a questão da industrialização, mas isso não transforma ou não faz com que o Brasil deixe de ser um país rural, né? E essa é uma sacada muito importante do governo Vargas, construir um estado de compromisso, né? E investir na industrialização, mas não deixar de lado a questão agrária. E essa questão agrária, se a gente for lembrar, que não foi abarcada pela CLT. Sim. Então, não mexer nas relações do campo, né? Nas relações sagradas de trabalho que havia no campo. Por aí. Maravilha. Luiz, olha lá. Pessoal, não se esqueçam, manda sua pergunta, você quer interagir, ficou alguma dúvida, aproveita esse momento, entra lá na nossa fanpage, lá do Med Smart Ângulo e faça sua pergunta para nós. Professor Sardinha, eu gostaria de voltar na imagem ali. O que é interessante, a gente às vezes fala de leitura. Leitura, a gente pensa em ler, juntar as letras, as palavras, não é só isso, a gente vai fazer a leitura da imagem, não é? Isso é extremamente importante, a UEL gosta muito, cobra muito essa leitura dessa linguagem não verbal que a gente costuma dizer, né? Tem muita informação nessa imagem. E nessa questão, ele vai trabalhar também com o texto, os dois são elementos importantes para se resolver o exercício. Dá uma olhadinha aqui nesse texto. O coronelismo é, sobretudo, um compromisso, uma troca de proveitos entre o poder público, progressivamente fortalecido, e a decadente influência social dos chefes locais, notadamente dos senhores de terra. Não é possível, pois, compreender o fenômeno sem referência à nossa estrutura agrária, que fornece base de sustentação das manifestações de poder privado ainda tão visíveis no interior do Brasil. Olha que legal, né? Então, você tem uma imagem que demonstra uma situação numa determinada região do país, com disputas por posse de terra, e ele traz à luz do texto a questão do coronelismo, que é uma coisa muito vigente no contexto ali do sertão brasileiro. E dizendo que o poder público está associado com os interesses dos coronéis. Né? E é bem bacana isso é muito interessante. E não é difícil o aluno interpretar isso. Só na simples observação da imagem e trabalhar com o texto, ele consegue perfeitamente resolver o exercício. Vamos lá, a resolução. Assinale a alternativa correta, diferentemente do que os colegas apresentaram, que foi uma questão com análise de proposições, essa ela já vai direto nas assertivas ali. Então vamos lá, pensando no texto e pensando na informaçãozinha
da imagem do Cândido Portinari. Uma das características da estrutura agrária brasileira reside no fato de que os retirantes sobrevivem nas terras doadas pelos coronéis. Paradoxal, o texto já demonstra que não existe esse compromisso ou essa relação. Existe um alinhamento do Estado, né, com os coronéis e existe uma exclusão, né, de acesso à terra, que, aliás, é justificado no Brasil pela estrutura fundiária que vem desde o período colonial, né? Isso, Luiz, com as capitanias hereditárias, passando depois lá pela lei de terras, o Estatuto da Terra, a reforma agrária hoje, sempre cai. Essa eu coloco a mão no fogo, viu, Vinícius? Sempre tem uma questão sobre esse assunto aqui. O Sardinha não erra. Não erra. Eu assino embaixo. E pensar, assim, numa questão bastante importante, essa questão da concentração fundiária. É verdade. Né? Independente do período que a gente esteja trabalhando, é um ponto fundamental. A B, a estrutura do poder político associada às organizações sindicais dos trabalhadores rurais no Brasil aperfeiçoou a gestão da propriedade pública. Olha, aqui é novamente paradoxal, porque o que nós observamos é o poder público se associando aos coronéis, o primeiro erro, já na cara da primeira vírgula, né? E aperfeiçoar a gestão da propriedade pública. Nós temos no Brasil as terras devolutas na região da Amazônia, a propriedade privada e uma forte disputa por terras em território nacional, né? Através inclusive por movimentos sociais. Para adiantar, o latifúndio, não pode ser a B, o latifúndio monocultor extensivo explorador do meio ambiente e do trabalhador rural possibilitou o estabelecimento do coronelismo, né? Então, latifúndio, a grande extensão de terra, na verdade, de uma grande extensão de terra, explorador do meio ambiente naquela região especial que já tem uma limitação do ponto de vista natural por uma questão de falta de precipitações, né? Ele diz assim, e do trabalhador rural possibilitou o estabelecimento do coronelismo, né? A resposta do exercício é essa, ela está bem clara, né? Ela deixa muito clara essa divergência dos interesses no campo brasileiro, né? Mas vamos continuar, vamos ver ali, Os retirantes expulsos de suas propriedades pelos coronéis incorporaram-se à lavoura de subsistência em terras devolutas na periferia das cidades. É gritante, né? Terras devolutas do Estado, periferia das cidades, não tem como assinalar uma proposição dessa, né? Acho que um simples bom senso, aquele aluno que se preparou, leu um pouco, não cai numa pegadinha dessa. Aquele aluno que assistiu a aula de Sardinha, no Sardinha, no médio Smart Ângulo, não é verdade? Isso aí. Toda quarta-feira, terça, é isso, né, o horário lá, enfim. Tá, a última linha, os retirantes e os trabalhadores rurais foram beneficiados pela estrutura do poder político que promoveu a gestão das terras em benefício comum. Não tem benefício comum e a associação do poder público aos interesses dos coronéis. Um problema que é vigente até hoje e um grande problema que a gente tem que ficar muito atento é perceber que a saída do retirante não é pela questão climática. Porque no mundo nós temos regiões onde o clima é parecido e o desenvolvimento acontece. Ali o grande problema é o destino final das verbas, que chegam sempre aos parceiros, né? Os coronéis, aqueles que têm um poder e influência pública no sertão nordestino, né? Então, muito curioso, envolve, aqui é a prova de que ocorre realmente uma interdisciplinaridade, percebe? E que faz, de fato, nós entendemos um pouquinho aí a geografia, que essa aqui, no caso, é do ponto de vista humano. Só para finalizar rapidinho, mostrar aqui como pode aparecer isso, por exemplo, na parte física, né? Parte física, quais são as áreas? Cartografia, geologia, climatologia, nós vamos ter hidro e fitogeografia. E para não queimar essas 4 áreas, o que a UEL ela opta? Pegar um assunto do Brasil, que são os domínios morfoclimatobotânicos, e cobra esses domínios, tentando analisar em cada uma das regiões todos os aspectos físicos, né? Então, numa revisão rápida, nós temos aqui praticamente o domínio da Amazônia, do Cerrado, da Caatinga, os mares de morro, cai muito isso aqui, a das Araucárias e o número 6, que identifica aí a campanha gaúcha, né? E aí ele faz uma análise igual vocês mostraram nas questões anteriores, ele vai mostrar para você ali cada um dos domínios e identificar essas características, né? Então, rapidamente, o domínio identificado com o número 1 e 4, voltando lá, 1 e 4, né? São caracterizados por climas úmidos e de vegetação arbórea. Legal, árvore. 1 e 4, Mata Amazônica e Mata Atlântica, fechou. Os domínios identificados em 2 e 5, voltando lá, 2 e 5, aí ele continua. Extrato herbáceo,
Mata das araucárias é arbóreo, não é arbustivo, esse é o erro. Então a 2 não entra. Né? A pecuária extensiva foi uma das atividades econômicas associadas ao processo de ocupação das áreas correspondentes, 3 e 6. 3 e 6, a pecuária foi um elemento importante de penetração no território. 3 e 6. Tá? Então está certo a 3 ali. E a área correspondente ao domínio 2, que é o Cerrado, no centro do Brasil, para finalizar, né, teve aí toda uma ocupação em torno da agricultura, que se expandiu a partir dos anos 50 e 60 para essa região, onde nós tivemos o cultivo de soja. Então, tranquilo, né? Se 1, 2 e 4, a resposta é a dadinho ali. Maravilha, Sardinha. Fica aí as dicas da parte de geografia. Vale lembrar, a gente percebe nessas questões aí, um pouco de conhecimento é necessário, não só decoreba, mas tem que ter esse conhecimento e juntar com a interpretação para analisar o contexto atual que a gente vive. A gente tem que analisar isso de uma maneira muito tranquila, muito eficaz e garantir os pontinhos, né? Pode ter certeza que quem fez com a gente o curso lá vai fazer às 8 e vai estar na segunda fase. Maravilha, gente. Essas são as dicas do Ângulo Londrinense Analisa UEL para você. A gente volta já já. Em que 0,7 vezes 0,7 é igual a 0,49, ok? Ok. Até amanhã e estudem de novo em casa. Curso preparatório pré-vestibular. Mentes brilhantes na velocidade do conhecimento. Matrículas abertas. Vagas limitadas. Acesse medsmartanglo.com.br. Univil EAD, o mais novo show de conhecimento e tecnologia. Ensino à distância com a mesma qualidade de uma das melhores universidades do Brasil na avaliação do MEC. Você tem 24 horas de conhecimento na melhor plataforma do Brasil. Cursos superiores de graduação, pós-graduação e MBA. Cursos técnicos de capacitação e também temas livres. Univil EAD. Você pode mover seu futuro. Quer fazer um ensino médio forte para depois se dar bem no Enem e entrar nas melhores universidades do Brasil? Conheça Ensino Médio Fortíssimo Ângulo Londrinense. Uma escola com a força do leão. Acesse angololondrinense.com.br. Nos sentimos confiantes, nos tornamos mais fortes. Ficamos mais seguros para descobrir, nos preparar e buscar, superar. Encontramos uma força capaz de motivar e transformar sonhos em realidades. Nos transformamos em verdadeiras feras. Essa força é o comprometimento do nosso time. É a vontade de ser e permanecer entre os melhores quando o assunto é educação. É o que nos faz alinhar métodos e estratégias eficientes à inovação e tecnologia que de fato agregam a aprendizagem desde os primeiros anos da vida escolar. Aqui, aula dada é aula estudada. É a força que desperta o interesse do aluno pelo conteúdo. É o que transforma a brincadeira em aprendizado, conceito em prática, formação em resultado. Desenvolvemos a autonomia de cada aluno e, através de nossa exclusiva plataforma de avaliação adaptativa, aprimoramos as competências e habilidades para que no futuro ele atinja os objetivos que desejar. Somos presentes do estratégico ao pedagógico e oferecemos ferramentas únicas que dão força ao aprendizado do aluno e contribuem para o desenvolvimento da escola. Essa é a força que nos movimenta. É o que traz motivação para atingir o potencial máximo de cada aluno. É a força da tradição que há mais de 60 anos aplica estratégias vencedoras e traz resultados comprovados com os maiores índices de aprovação nos principais vestibulares do país
e no Enem. Essa é a força que transforma nossos alunos. Anglo, aqui se ensina, aqui se aprende. Quer fazer um ensino médio forte para depois se dar bem no Enem e entrar nas melhores universidades do Brasil? Conheça. Ensino médio fortíssimo Anglo-UNS. Uma escola com a força do leão. Acesse anglolondrinense.com.br. Para mais informações, 3375-7555. Todo pai quer a melhor educação para o seu filho, certo? O Colégio Londrinense sabe disso e oferece soluções de qualidade para cada fase da vida do aluno. Na educação infantil, experiência e acolhimento. No fundamental, estímulo e organização para os estudos. No ensino médio, autonomia intelectual para fazer escolhas. E no pré-vestibular, preparação e resultados. Conheça as soluções do Colégio Londrinense que levam a uma educação de excelência. Venha nos visitar. Matrículas abertas. Informações qualidadelondrinense.com.br. Univil EAD, o mais novo show de conhecimento e tecnologia. Ensino à distância com a mesma qualidade de uma das melhores universidades do Brasil na avaliação do MEC. Você tem 24 horas de conhecimento na melhor plataforma do Brasil. Cursos superiores de graduação, pós-graduação e MBA. Cursos técnicos de capacitação e também temas livres. Univil EAD. Você pode mover seu futuro. Quer fazer um ensino médio forte para depois se dar bem no Enem e entrar nas melhores universidades do Brasil? Conheça. Ensino médio fortíssimo Anglo-UNS. Uma escola com a força do leão. Acesse anglolondrinense.com.br. Para mais informações, 3375-7555.